O problema é a interpretação de texto. A interpretação de texto. Então interprete, por favor, o que aconteceu ontem lá na Arena. Mostrou evolução o time do Corinthians. Você pode fazer alguma ressalva, é mais para elogios do que para críticas, porque quando você tem o André Carrillo, quando você tem um Rodrigo Garro, Memphis Depay e o Yuri Alberto, você tem aí um futebol mais acentuado, de qualidade, e ontem ficou evidente. Mas na escalação ontem, é claro que sem você ter jogadores importantes do meio-campo, como o Ranieri, como o Martinez e também o Breno Bidon, e aí você fica pensando, será que ele vai manter a estrutura com 3 zagueiros ou não? Será que ele vai reforçar um pouco mais o meio-campo? Ele manteve a estrutura com 3 zagueiros, colocando o Fabrício Angeleri na função onde o Ranieri estava jogando, então ele mantém os 3 zagueiros. Tinha até a possibilidade do André Ramalho entrar nessa linha defensiva, coisa que não aconteceu ontem, e aí ele coloca o Maicon, que tomou um baile ontem do Arthur. O Arthur ontem fez gato-sapato do Maicon, já mostrou mais uma vez que o Maicon não pode ser o primeiro jogador de meio campo, não tem mobilidade. Ontem o André Carrillo teve mais minutos em campo, foi até bem ali num plano defensivo do lado direito, auxiliando o Mateuzinho, e o trio Gin foi muito bem ontem, criou diversas oportunidades. O Memphis estava muito ansioso ontem, até fez uma boa partida, eu reconheço aqui, ontem reconheci também na transmissão que ele fez uma boa partida, mas é que o torcedor pega no pé quando ele tem alguns arremates a parte pior, a pior face de Yuri Alberto, quando ele é o Pereba. Porque ontem teve alguns chutes do Memphis, ele acerta a trave, ontem jogou bem o Memphis, jogou bem. E ali, mas também eu sou contra algumas coisas. O Memphis fez o gol. Parece que ele foi o principal jogador. Mas dá só pra elogiar sem querer criticar o cara. Mas ele não foi o principal jogador. Tudo bem, ele foi bem. Ele foi bem na partida. Mas ontem ele não foi o principal jogador. Não, tudo bem. Tanto que o Bernardo Veloso, ouvindo os torcedores na saída do campo, muita gente criticando o Memphis, mesmo eu reconhecendo que ele jogou bem. Você não consegue só fazer o elogio sem, sabe? Mas ele jogou bem ontem. Ele tá pisando em ovos, eu tô sentindo aqui. Ele tá com dedos. Não. É porque é muito pouco, porque o cara vem de 2 secas na temporada, né? Uma de 6 jogos e outra de 9 jogos, que essa foi a última, e o cara marcou gol de pênalti, mas ontem ele criou oportunidades, foi até elogiado pelo técnico Dorival Júnior, e eu quero mais que o Memphis jogue bem, eu quero mais que o Yuri jogue bem. O Garro ontem também deu mais oportunidades. Ontem foi gin tônica? Ontem foi gin daquele jeito. Tônica, né? E está se aproximando no momento certo da decisão da Copa do Brasil. Porque o time vai ganhando minutagem, alguns jogadores vão melhorando a sua parte física e o mais importante, não vem perdendo jogadores para o departamento médico como vinha perdendo antes. Ontem, o Gustavo Henrique deixou o gramado com um problema na perna esquerda. Essa é a preocupação, veremos na reapresentação da equipe hoje qual é esse dano do Gustavo Henrique, porque é o zagueiro mais regular que o Corinthians tem. Se fosse para dar uma nota no Corinthians ontem, 7,5 para 8, o Corinthians jogou bem contra um time do Grêmio que deu espaço, time do Grêmio, taticamente, para marcar as jogadas, fica muito aquém, só tem um jogador, que nós ficamos na dúvida se era Amuso ou Amuzu, na dúvida era o Muso do Vieira, e o Muso do Vieira ontem jogou bem. Amuso, e assim, só pra falar também, né, sobre essa partida, eu discordo do Sgrilles em relação ao Carrillo, que fez um bom jogo. Pra mim ainda falta, tá sem ritmo ainda, é verdade, mas muito abaixo, na minha opinião, tá? Tanto fisicamente você vê, e faz tempo que eu venho falando do Carrillo. Ele, tecnicamente, ele é um bom jogador, né? Eu gosto dele, mas fisicamente ele tá deixando muito a desejar, defensivamente e ofensivamente. E também discordo quando ele fala que o trio, o Gin, foi bem. Pra mim, o Garro foi muito bem, né? Pra mim, o craque do jogo. E o Memphis foi muito bem também. E eu diria que o Garro, o Memphis e o Gustavo Henrique foram os 3 principais jogadores do Corinthians. Yuri Alberto, eu discordo que o Yuri Alberto foi bem. O fato gostando ou não do Memphis, e criou-se essa narrativa, o cara ganha muito, o cara tem que fazer não sei quantos gols, etc e tal. Contra o Atlético Mineiro, o Memphis fez uma partida muito boa. Contra o Vitória, a jogada que sai o gol do Charles é do Memphis.
E ontem o Memphis fez uma partidaça, gostando ou não do Memphis, querendo... Partidaça? Na minha Opinião opinião. dele, na uai. minha opinião. Nossa. Cada um tem sua opinião. Claro, claro. Respeito a sua opinião, mas... Você falou que o Yuri Alberto foi bem. Eu entendi que não foi bem, entendeu? A gente tem opinião. Que isso? Você falou que o Carrijo foi bem. Pra mim, o Carrijo não foi bem. Opiniões Claro, que claro. destoam. Opiniões. Você falou que o Michael foi mal. Pra mim, o Michael teve dificuldades. Aí, nesse ponto, eu concordo com você. Mas foi uma partida... O Memphis, tanto que o Dorival Júnior, ele na coletiva de imprensa, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que o Memphis é um jogador associativo. E eu concordo plenamente com ele. Como assim? Como assim? O torcedor do Corinthians, muitas vezes, quando o Memphis foi contratado, achava que o Memphis ia ser aquele jogador que pegava a bola Individualista. e driblava todo mundo. O Memphis não é esse jogador. O Memphis, se não tem caras do lado dele que sabem jogar futebol, o Memphis não vai render. Ele não é aquele cara que faz chover sozinho, entendeu? Então, ele precisa de um Yuri Alberto numa fase legal, ele precisa de um jogador inteligente como um Garro, ele precisa do Mateuzinho também jogando bem. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda. E ele É também... o jogador CVV. E ele também, ele ajuda o quê? Ele é associativo no ponto de trabalhar as jogadas para ele e para os outros. Tanto que o Dorival, ele diz o seguinte, que ele quer explorar o Memphis mais próximo da área, que é uma coisa que o Sgrillis fala há algum tempo aqui, eu concordo, e ele joga assim na seleção holandesa. Então a tendência, talvez, é que nos próximos jogos, o Memphis ele comece a adiantar um pouquinho e justamente tentar distribuir. Essa foi a melhor declaração ontem do Dorival, Sim, na é dele coletiva de jogar imprensa. próximo ali da questão de ser um E 9, eu né? particularmente concordo.